Bem, nós vamos fazer agora uma associação de 5 camadas de músculos do seu dorso, correlacionando a escápula com a coluna. Lembrando que essa escápula, ela tem relação com o pescoço, tem relação com o ombro, tem relação com o braço, mas existe um grande arcabouço de músculos envolvido nessa correlação da escápula com a sua coluna. Então, nós basicamente vamos interpretar 7 vértebras cervicais, 12 vértebras torácicas e 5 vértebras lombares. Na primeira camada de músculo eu tenho trapézio e grande dorsal. O trapézio, ele vem basicamente da linha da nuca, busca uma diagonal até a espinha da escápula, acrônio e até mesmo a clavícula. E depois vem buscar uma inserção junto à 12ª vértebra torácica. E nessa região longitudinal nós temos esse trapézio cortando praticamente toda a sua coluna até a vértebra T12. Então, essa é a questão. Eu tenho trapézio, porção 1, 2 e 3. 1, 2 e 3. Elevação da cintura, adução da cintura e depressão da cintura escapular, da sua escápula. Nessa mesma camada, eu tenho os músculos dorsais, que vão da 6ª vértebra torácica até a 12ª vértebra torácica, fazendo fusão com a faixa tóraco-lombar, tá? Essa região branca que você vê no mapa, na questão do mapa da anatomia, e até mesmo do osso sacro. Então, é isso que vai acontecer com essa grande dorsal. Ela vai cruzar, vai até a cabeça do húmero, basicamente, ok? Buscando esse tipo de movimento. Essa grande dorsal, como ela se insere até a cabeça do seu húmero, basicamente, quando ela está encurtada, você roda medialmente, alimentando uma hipercifose torácica. Isso precisa ser visto. Essa grande dorsal, na verdade, tem um movimento articular de extensão do ombro e adução do ombro. E aqui a gente fecha essa primeira camada de músculo. Na segunda camada de músculo, a gente vai trocar de cor para ficar mais fácil a visualização. Eu tenho basicamente romboide, serrátil superior e inferior, esplênio do pescoço e esplênio da cabeça. O romboide, ele vai pegar 2ª, 3ª, 4ª e 5ª vértebra, o maior e o menor. É basicamente isso aqui que ele vai fazer, ó. Da 2ª vértebra, T2, T3, T4, T5. Ele vai basicamente pegar toda essa borda da escápula. Ele vai estabilizar a escápula, romboide superior e inferior. Por baixo dele eu tenho o serrátil superior. Eu vou botar de maneira pontilhada porque ele está embaixo do romboide. Ele vem desde C7 até T3. C7, T1, T2, T3. Então o que ele vai fazer? Ele vem por debaixo do músculo romboide, C7, T1, T2, T3. E vai até as costelas. Costela 2, costela 3, costela 4 e a costela 5, que auxilia na expansão da caixa torácica no movimento que você inspira. Quando você respira, que você expande a sua caixa torácica, o serrátil ele está agarrado na coluna e na 2ª, 3ª, 4ª e 5ª vértebra, no caso da costela. Quando você respira, que você expande a caixa, ele puxa essas costelas para o alto. No movimento que você expira, o serrátil inferior, que está na T11, T12, L1, L2 e L3, que está agarrado na 9ª, na 10ª, na 11ª e na 12ª costela, vão puxar essas costelas para baixo, para que o diafragma possa voltar ao normal e você possa retrair, encolher o seu pulmão no momento que você expira. Serrátil inferior, inspira, puxou as costelas superiores. Você expirou,
serrátil inferior puxou as costelas inferiores. E assim você fez esse ajuste no mecanismo respiratório, serrátil superior e inferior. Nós temos o esplênio do pescoço e esplênio da cabeça. O esplênio do pescoço, ele nasce em T1, T2, T3, T4, T5 e T6 e vai até C1, C2 e C3. Lembrando que a C1 tem o nome de Atlas e a C2 tem o nome de Axis. Então o que vai acontecer aqui? Ó? A gente observa T1, T2, ou melhor, T3, T4, T5, T6, basicamente subindo. Seu esplênio do pescoço, se agarrando às vértebras de cima. E eu tenho o esplênio da cabeça. O esplênio da cabeça, ele basicamente vem C7, T1, T2, T3. C7, T1, T2, T3. E ele vai direto para onde? Para a nuca e para o processo mastoide aqui na mandíbula. Ele faz isso aqui, ó. Ele começa a cruzar aqui, C7, ele vem para cá, ó. Olha o que está acontecendo. Esses músculos vão fazer auxiliar basicamente desse movimento para fazer esse grande arranjo que é a complexidade dos movimentos do pescoço. Eu tenho esplênio da cabeça e esplênio do pescoço. E aqui a gente fecha essa segunda camada em vermelho. Eu vou buscar agora a questão do azul. O azul seria a terceira camada. A terceira camada eu tenho os paravertebrais. Eu tenho os músculos eretores da espinha, os músculos que fazem a extensão da sua coluna, os músculos que estão beirando toda a sua coluna. Eu tenho três: ilho costal, longuíssimo e espinal. O longuíssimo, tá? O espinal, a questão do ilho costal, eu tenho o lombar, torácico, cervical. Todos os músculos dessa terceira camada, eretores, eles vêm basicamente do saco, da base da coluna até a nuca, compreende? Eu tenho os ilicostais, que vão nascer basicamente dessa base, da crista suprailíaca, dos processos espinhosos das lombares e até mesmo do sacro, ok? Fazendo um alcance para cima das costelas, buscando as costelas. Então, dessa maneira, eu entendo o ilho costal lombar, o ilho costal torácico e o ilho costal cervical, justamente para você buscar uma proteção junto desses corpos vertebrais, a própria costela, as costelas e até mesmo os seus próprios corpos vertebrais. Lembrando sempre que esses músculos estão varando da base da coluna até a nuca. Depois, logo do lado, eu tenho os músculos longuíssimos. Os músculos longuíssimos eu tenho torácico, tá? Pescoço e nuca. Mas basicamente ele também se estende do sacro até a nuca. Então o que acontece nessa situação aqui? Esses músculos, tá? Longuíssimos, eles nascem das vértebras de baixo e se inserem, tá? Nos processos transversos das vértebras de cima. Processos transversos são essas orelhinhas aqui, ó. E processos espinhosos é o dorso das vértebras. Então, basicamente, o músculo longuíssimo, torácico, tá? Do pescoço e da cabeça, ele basicamente vai subindo e se inserindo nessas vértebras dos processos transversos, sendo que esse longuíssimo ele também atinge o processo mastoide, ok? E eu também tenho os músculos espinais. Os músculos espinais, eu tenho torácico e cervical. São músculos que ligam os processos espinhosos das vértebras, torácicas, tá? E cervicais. É aqui, ó. Daqui aqui, daqui aqui, fazendo esse sentido, ó. Amarrando essa base posterior da torácica, tá? Até a cervical. E aqui a gente fecha os músculos extensores da coluna. Tá? Os eretores da coluna, aqueles que seguram você em pé. Agora nós vamos para a quarta camada. Na quarta camada eu vou de verde. No verde tem os músculos rotadores, os músculos transversos espinais. Eles começam nos processos transversos e se inserem nos processos espinhosos
das vértebras. Então, como é que funciona isso? Eu tenho os rotadores, eu tenho multífero, eu tenho semi-espinal e eu tenho os rotadores torácicos. Veja como é que vai se distribuir essa questão. Músculos multíferos, eles vão buscando diagonais de todas as vértebras, basicamente, desde a base da coluna até a sua cervical, fazendo esse sentido. Essa diagonal é um músculo que auxilia na extensão, mas é um músculo rotador. Eu tenho os músculos semi-espinais. Os músculos semi-espinais, eu tenho basicamente, tá, os torácicos, do pescoço e da cabeça. Então, como é que vai funcionar esses músculos espinais? Buscando diagonais também, assim como os multíferos, só que as diagonais são maiores. Eu busco aqui, ó. Partindo da torácica, ok? Nesse caso não tem o lombar. Lembrando que todos esses músculos eretores, músculos rotadores, eles estão basicamente abastecendo, alimentando e protegendo a coluna desde a base até a cervical. Só que muitos deles começam um pouco mais embaixo, alguns deles começam um pouco mais em cima, mas de certa forma são vários pares de músculos que estão abastecendo toda a sua coluna vertebral. E aqui basicamente o que a gente tem? Dois músculos dessa quarta camada de rotadores. E agora a gente vai para um músculo muito inteligente, tá? Dessa quarta camada de rotadores, que é o músculo rotador torácico. Observa o que vai acontecer no rotador torácico. Ele, basicamente, eu tenho o longo e o curto. Ok? Então, o longo saltam duas vértebras, o curto salta uma vértebra. Olha o que ele vai fazer só na região torácica, só nessa região. Ó, curto, longo, curto, longo, curto, longo, curto, longo, curto, longo. Ou seja, o curto pula uma vértebra e o longo pula duas vértebras. Tudo isso para fazer um abastecimento, tá? Desses rotadores. São músculos transversos espinais, geralmente tem ligação aqui mesmo, tá? Bem rente à coluna, para fazer a estabilidade dessa coluna. E eu tenho os músculos da quinta camada, que eu vou usar o amarelo, que são os músculos bem agarrados às vértebras, que são os músculos segmentares. Eu tenho os músculos interespinais e tenho os músculos intertransversários. Os músculos interespinais eu tenho lombar, torácico e cervical. O que seriam eles? Músculos que também estão ligando o seu processo espinhoso, são interespinais. Então é isso aqui, ó. Aqui liga aqui, tá? Liga aqui, liga aqui, liga aqui, e vai ligando, ó, um ao outro, nos seus processos espinhosos, na quinta camada mais profunda. Eu tenho os músculos intertransversários, que seriam os últimos, que seriam músculos lombares, tá? Torácicos e cervicais, só que eles ligam seus processos transversos, compreende? Os lombares eu tenho medial lateral, medial lateral, medial lateral, medial lateral. Na torácica, eles começam a pular com uma banda só. Eu tenho aqui, por exemplo, aí pula um ou dois, eu tenho aqui, 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 e assim ele vai subindo na região torácica, dentre as 12 vértebras. Quando esse intertransversário da quinta camada mais profunda, ele chega na cervical, ele se divide em dois também. Eu tenho o anterior e o posterior. Eu tenho anterior, posterior, anterior, posterior, anterior, posterior, anterior, posterior, anterior, posterior, anterior, posterior. Ou seja, você percebe que seu arcabouço dorsal é repleto de músculos que vão proteger você ao longo da vida, facilitando esse movimento bípede, somando força com seus pés, que tem 4 camadas de 19 músculos, a fim de segurar você em pé. Foi muito difícil tirar você de mamífero quadrúpede para bípede. Nós ainda estamos em fase de desenvolvimento. Por isso se faz necessário o entendimento da anatomia, o entendimento da biomecânica, o entendimento da fisiologia, para que possamos facilitar a vida das pessoas, ajudar os nossos alunos, ajudar os nossos amigos professores. Eu estou às ordens do que deve
Qualquer coisa, só me chamar. Muito obrigado.